É, o filme é legal. É bem legal. É um filme bem bom, assim. Mas é o melhor filme do Batman? Não, não é. E é o melhor filme do Coringa? É a melhor interpretação do Coringa? Também não. Não é. É uma versão muito bem-vinda, assim. Mas eu tenho a impressão de que é meio desnecessário. E eu já vou explicar por quê. Assim. Em primeiro lugar, eu quero falar do que tem de bom nesse filme. O Joaquin Phoenix, obviamente, ele carrega esse filme nas costas, assim. Se a atuação dele fosse, tipo, um pouco pior, tipo, eu acho que esse filme não teria um quinto da graça, sabe? Tipo, ele realmente se desdobrou pra fazer esse papel e, tipo, sabe, dá pra ver que ele tá, tipo, entusiasmado ali, assim, e, tipo, ele tá dando tudo de si mesmo, assim. E, tipo, é uma performance incrível, assim, é dolorosa, tá ligado? Tipo, você sente, tipo, cada momento, assim, tipo, nas risadas involuntárias que o Coringa dá, tipo, você sente, tipo, a dor dele, sabe? E você entende a loucura dele, sabe? E eu acho que isso não tá no roteiro nem na direção. Eu acho que isso realmente é a atuação do Joaquim, sabe? E a ideia do filme é legal, assim, eu acho, tipo, contar, tipo, essa história do Batman que já foi contada um milhão de vezes, assim, pela perspectiva do Coringa, assim, né? Tipo, essa história de origem do Coringa. É bacana, assim, mas é também um problema no filme, mas isso eu vou chegar mais tarde. A trilha sonora, cacete, a trilha sonora desse filme é boa pra cacete, assim. Tipo, ela começa, tipo, não diria inocente, mas tipo, ela começa calma, assim, e ela vai escalando, tipo, no mesmo nível do filme, sabe? E no final ela é, tipo, devastadora, assim, sabe? E, tipo, ela acompanha perfeitamente o ritmo do filme. E, tipo, eu achei isso muito legal, sabe? E, assim, tipo, é o que estabelece o tom do filme, né? Mas, assim, os outros atores, eu falei do Joaquim Phoenix, os outros atores não são ruins, assim, o Jô Soares lá da vida, que é feito pelo Robert De Niro, tá muito bem colocado, assim, eu achei. Tipo, ele faz muito bem o papel dele de, tipo, um cara meio canastrão, assim, e isso é legal. Eu achei ele, tipo, ele dá, tipo, um aspecto, tipo, que ele parece um cara legal, mas ele tem aquele jeito de, bem Jô Soares mesmo, assim. E eu gostei. Eu achei uma boa performance dele. A mãe do Coringa faz um bom trabalho também. Todos os atores, tipo, até os mais secundários, assim, fazem um bom trabalho. Eu achei que ninguém faz um mau trabalho, assim, particularmente. Só o Joaquin Phoenix que, tipo, é a estrela do filme, assim, sabe? E gostei do Thomas Wayne também, o pai do Batman. Eu achei, tipo, ele um cara que incorporou bem o estilo, assim, né? E a produção do filme é muito boa, assim, tipo, é um filme muito bem produzido, assim, não só em termos de som, como eu mencionei anteriormente, mas, tipo, assim, a estética, assim, da cidade é capturada muito bem, sabe? E, tipo, assim, é um filme muito estiloso, assim, sabe? Tipo, é um filme bonito de se ver, assim, as cores são vibrantes. Mas, esse também é meio que um aspecto negativo do filme, assim. Porque enquanto a produção é boa, tipo, é um filme bem produzido, a estética dele é similar demais ao Taxi Driver. E muita gente já disse isso, assim. E não é como você não possa fazer um filme, tipo, pegando essa estética, sabe? Mas é tão referencial, tipo, a ponto de, tipo, a cena que ele tá segurando. Tem spoiler isso aqui, tá? A cena que ele, tipo, ele segura a arma, sabe? Ele manuseia, tipo, os beats de narrativa, assim. Sabe? É muito parecido com o Taxi Driver, sabe? Eu acho que a estética é que, tipo, faz isso ficar mais evidente ainda, sabe? E, tipo, sabe, quando você faz um filme muito parecido, só que
não chega no nível de genialidade que é Taxi Driver, você fica tipo, pô, parece que eu já vi esse filme antes, mas melhor, sabe? O que diferencia realmente é o fato de ser uma história do Batman sendo recontada, assim, né? Mas não sei, eu sinto que, tipo, se no aspecto da estética eles tivessem tentado diferenciar um pouco mais, esse filme enfim, desses filmes dessa época, anos 70 assim, acho que teria ficado melhor, sabe? Então, um aspecto negativo, eu acho também, outro aspecto negativo, o roteiro, assim, eu achei de vez em quando as falas eram meio explicativas demais, assim, sabe? Eu achei, tipo, o roteiro meio fraco em alguns momentos. E tem um plot twist, de novo avisando spoilers, é que o Coringa talvez seja filho do pai do Batman, ou talvez ele seja adotado. É uma coisa meio estranha, assim, mas eu não, sei lá, eu achei um plot point, achei um, não sei, eu achei estranho, assim, eu achei, tipo, desnecessário, sabe? Eu acho mais interessante a relação da mãe e dele, tipo, com essa coisa das celebridades, com essa coisa, tipo, dessa idealização. Eu acho isso mais interessante sendo, tipo, tipo, os pobres olhando pros ricos, sabe? Tipo, você não precisa ter tido um relacionamento com alguém ou, tipo, ter uma ligação. Eu achei essa ligação forçada, é o que eu quero dizer, sabe? Tipo, desconsiderando completamente ser o pai do Batman, o que torna mais forçado ainda, mas, tipo, dentro do contexto desse filme eu ainda assim acho forçado. Outro problema, eu achei, tipo, e isso é um problema não com a performance do Joaquin Phoenix, como eu falei, eu achei a performance dele ótima, mas é um problema com o jeito que o filme é dirigido e roteirizado, assim. Eu achei que, tipo, o filme ele quer muito que você sinta pena do Coringa, sabe? E eu acho que, tipo, isso tira um pouco do aspecto reflexivo que o filme devia ter, sabe? E eu vou usar aqui Taxi Driver como comparação de novo, assim. No Taxi Driver, né, a gente vê que, tipo, a sociedade em que o cara vive, o Travis Bickle, ela realmente é uma sociedade deplorável, sabe? E cheia de problemas, assim. E que o Travis, ele vem na cabeça dele, né? Porque ele é... Se você não viu o Taxi Driver, veja. Ele se vê meio que como uma solução para aquilo, né? Tipo, tanto que ele vai no final e mata uma série de pessoas que ele considera ruins, assim. Mas a gente vê que ele tem muitos dos problemas que essa tal sociedade que ele critica, sabe? E o Coringa, eu não sei, eu achei que nesse filme eles, tipo, eles falaram dele de um jeito, tipo, eu não acho que o filme defenda o jeito do Coringa de ser, mas não sei, eu achei que, tipo, faltou um pouco mais de reflexão, sabe? Eu acho, tipo, criticar um pouco mais essa imagem do Coringa, tipo, falar, tipo, ei, talvez ele seja meio narcisista, tá ligado? Talvez ele, sabe? Porque senão, tipo, ele acaba virando meio que um taxi driver de esquerda, talvez, assim, sabe? E não sei, eu achei que não funcionou também, eu acho, tipo, precisa desse contrabalanço, assim. E, e é aí que eu chego no momento que eu vou parar de comparar, de falar desse filme como um filme e falar dele mais como um filme do Batman, sabe? E eu acho que isso é uma distinção importante e eu acho que é um dos motivos pelo qual eu acho que esse filme não funciona tão bem, assim. Mas recapitulando, eu gostei muito do filme. Eu achei o filme bem legal, mas ele tem seus problemas, assim, mas como uma história do Batman, assim, eu acho que ele também, eu acho que ele tem um problema. Ele tem uma série de problemas, tipo, enfim, ele tem uma série de problemas que tipo vão além do fato dele ser um filme, né? E o principal problema, eu acho, desse filme é que, sinceramente, eu acho que a origem do Coringa não importa muito, sabe? Eu, tipo, eu achei interessante a história que eles contaram, eu gostei, eu comprei muitos aspectos, eu aceitei muitos aspectos, mas eu acho o Coringa muito mais interessante, pessoalmente, como uma figura misteriosa, sabe? E
não só isso, eu gosto muito mais do Coringa como um antagonista, sabe? Eu, eu quero ver o Coringa perder no final. E não, esse não é um discurso de eu dizer, tipo, ah, eu quero ver o bem vencer o mal. Não é isso. E eu vou explicar isso agora. E é uma conclusão que eu cheguei. Foi uma frase que veio assim na minha mente quando eu saí desse filme, né? E eu tava comparando ele com o Cavaleiro das Trevas, o- que é o segundo filme da trilogia do Nolan, né? E eu concluí o seguinte, que nesse filme é o Coringa que cria o Batman, mas no filme do Nolan é o Batman que cria o Coringa, sabe? E eu acho o Batman criar o Coringa mais interessante do que o Coringa criar o Batman. Por quê? Eu já explico. O fato do... é, o, nas HQs e né, na Piada Mortal, enfim, tem outras também que exploram um pouco a origem do Coringa, né? Uma coisa que sempre ficou claro, assim, é que, tipo, o passado do Coringa é meio dúbio, assim, né? Justamente pela visão meio alterada que ele tem do mundo, né? E muitas vezes ele inventa o próprio passado, né? E eu acho isso um aspecto muito interessante do Coringa, né? O Batman, por outro lado, o passado dele é muito bem definido. A gente sabe por que ele é o Batman, sabe? Tipo, a gente sabe cada detalhe, né? Então, tipo, tanto no Batman Begins, quanto nas outras interpretações, mas eu acho a do Batman Begins bem interessante, particularmente, a gente vê cada detalhe sabe, tipo, primeiro ele queria vingança contra os caras que mataram, contra o cara que matou os pais dele, e depois ele vê que a vingança não é a resposta, que a justiça é a resposta, ele vai treinar, e aí ele, uma hora, mandam ele matar um estuprador, eu acho, é a Liga das Sombras, né, que é quem treinou o Batman, ele se recusa a fazer isso, porque ele tem um sentimento de moral e tal. E depois a gente vê como ele supera isso, tipo, a gente vê ele caindo no buraco lá e virando com os morcegos, né? E tudo isso eu achei, tipo, é uma origem muito bem construída, assim, muito firmou o Batman como personagem, né? E a desconstrução disso começa no Cavaleiro das Trevas. Porque a gente vê um Batman. Porque o Batman Begins acaba bem, relativamente. Assim, tipo, ele derrotou os malvados, mas aí ele recebe a cartinha lá do Coringa, né? E aí ele. O que será isso, né? E a gente vê que foi justamente, tipo, essa derrota, né, dos inimigos, do crime de rua comum, que fez um novo tipo de criminoso surgir, que é o Coringa, né? Então, tipo, um criminoso mais violento, mais brutal, e isso é um reflexo da forma que o Batman atua, sabe? Então, tipo, o Coringa ele representa essa alienação. Tipo, o Coringa ele é uma contestação, ele é uma resposta ao Batman. E enquanto a gente conhece muito bem o Batman, a gente não sabe nada do Coringa. E é isso que torna ele absurdamente. A palavra me fugiu. Imprevisível. A gente não consegue prever nada do que ele age, sabe? E isso é representado na primeira cena que o Coringa enfia um lápis na mesa e depois enfia a cabeça do cara, tipo, do nada, sabe? Tipo, e é um pouco. É um problema que eu tenho com o Cavaleiro das Trevas, que eu acho o Coringa um pouco OP demais. Assim, o Coringa ele é meio. Não sei, tipo, tipo, ele é muito bem coordenado, o plano dele funciona de um jeito que é um pouco exagerado, assim, algumas horas, assim. Mas mesmo assim, tipo, a mensagem tá dada. Tipo, o Coringa é imprevisível, sabe? Tipo, o Coringa ele pode. Sabe, ele coloca um celular explosivo na barriga de um cara, ele queima, ele destrói. E ele não tem muito um posicionamento político, assim, ele quer, tipo, contestar a ordem por contestar. Ele é meio que um artista nesse sentido, assim. E esse filme, ele tem um pouco esse aspecto, assim. Eu achei, é um pouco mais partidário, talvez, tipo, a crítica é um pouco... Não tem problema ser, mas, tipo, é uma crítica um pouco mais, tipo, na sua cara, assim. Tipo, é isso, sabe? E, e assim, eu acho que isso tira um pouco da graça, sabe? Porque, tipo, eu acho o conflito Coringa-Batman uma coisa muito interessante.
sabe? Eu acho, tipo, eles precisam um do outro para se complementar, assim, sabe? Tipo, o Coringa, ele tá ali pra testar o Batman, ele tá ali pra, sabe? Tipo, e quando você não tem o Batman, você tem a sociedade, sabe? Você tem, por exemplo, o cara do talk show, você tem a polícia, você tem, enfim, as instituições. E, tipo, o Coringa, ele destrói as instituições. Então, tipo, o filme tá dizendo que o Coringa tá certo, tipo, que beleza, sabe? É uma coisa que ficou parecendo, assim, tipo, eu acho que, tipo, a gente precisa, tipo, de um... Eu acho que o Coringa, ele precisa de um cara rígido, assim, e moral como o Batman, assim, pra fazer essa contraposição, assim, sabe? E, assim, o que dá pra imaginar, né, é que, tipo assim, o Coringa, nesse universo, né, ele vai acabar, aquele menino que viu os pais morrerem ali, vai virar o Batman como querer vingança contra o Coringa, assim, né? E, assim, eu acho que não deve ter uma sequência pra esse filme, eu acho que deve ser um filme standalone, assim, mas eu imagino que nesse universo o Batman fosse, de certa forma, um certo fascista, assim, né? Tipo, ele seria um filho dessa elite, né? E eu acho isso uma visão, tipo, é uma visão possível do Batman, eu acho. Mas eu eu gosto do Batman. O que eu quero dizer, assim, que eu acho que eu gosto do Batman como protagonista. Eu gosto do Coringa como antagonista, porque eu gosto quando ele está na posição de questionar, sabe? E eu acho que isso funciona melhor para um antagonista, né? Porque o antagonista é aquele que coloca a história em desenvolvimento. Você só mostrar assim, tipo, ei, é assim que o Coringa surgiu, pode até ser uma história interessante, é uma história interessante, mas eu sinto que falta alguma. Eu sempre vou sentir que tá faltando alguma coisa, sabe? Eu já vi até o argumento de que talvez essa certa idealização que tem do Coringa seja a própria visão do Coringa das coisas que estão acontecendo, mas mesmo assim, eu sinto que não ficou tão claro, em primeiro lugar, se fosse isso que o diretor quer passar, e não sei, eu acho que essa dimensão fica perdida, sabe? Eu acho que essa dimensão de Coringa como um antagonista, do Coringa como um questionador, fica perdido quando você coloca ele como protagonista. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse meu primeiro review em vídeo. Talvez eu faça mais no futuro, quem sabe. Até a próxima.